Bom, boa tarde novamente. Vou retomar aqui, né? Para quem não viu, eu estou desmontando um computador. Eu estava dizendo antes de cair, né, a conexão. Conexões do Brasil são uma beleza, né? Que eu fui numa loja de computadores do meu amigo lá no centro de São Paulo. É bem no centro velho. Lá na região da Bolsa de Valores, Largo do Café, aquela região ali central, né? Pois bem, cheguei na loja, é uma loja grande, né? Tem duas portas de ferro, assim, obviamente uma do lado da outra. E uma das portas estava fechada. Eu estranhei, né? Porque ele tinha a loja dele na Santa Efigênia e ele sempre dizia, né, que tinha que ter segurança e tudo mais, porque a Santa Efigênia é um problema e tudo mais, né? E que ele estava muito mais tranquilo no centro. E quando eu cheguei eu vi a porta fechada, eu pensei que tinha alguma correlação, né? Com segurança, com questão de segurança, esse tipo de coisa, né? Falei, ué. Falou, Fernando, o que está acontecendo, né? Você está com problema de segurança aqui também, né? Ele falou, não, vem cá ver, né? Eu estou mexendo na loja, né? Estou mexendo na loja, vou criar um quiosque de açaí. Então veja a situação, né? É uma loja de material de informática, né? Estou aqui mexendo no computador porque fui comprar a peça para mexer no computador. Fui comprar peça com ele, eu sempre compro as peças com ele porque ele é mais confiável e tudo mais. E eu não entendi, né? Então, vou criar um quiosque para vender sorvete. Vou colocar umas mesinhas, estou aqui me organizando, eu e minha mulher, a gente vai vender sorvete e tal. Vai ser uma loja de material de informática e sorvete. Nossa Senhora, tudo a ver, né? Coisa estranha, né? Aí eu perguntei para ele, falei, pô, mas quando você saiu da Santa Efigênia, né? Você tinha uma esperança, uma expectativa muito positiva com relação a esse local. Eu lembro que você estava até alegre, né, de ter feito a mudança, né, porque você estava faturando muito mais do que você faturava lá, que o público era muito melhor e tudo mais, né? O que aconteceu, né? Não, desde a pandemia, né, o movimento vem caindo, vem caindo, vem caindo. E a gente chegou na conclusão aqui agora que a gente tem que criar uma outra atividade, uma espécie de atividade para pagar as contas, uma atividade caça-níquel, né? Eu achei uma decisão muito inteligente da parte dele, né? Ele é um empresário muito lúcido, né, no que ele faz e, enfim, né? Ele teve uma sacada boa, eu achei que foi uma sacada bacana. Vou diversificar meu ramo de atividade. Beleza. Aí eu fiz a pergunta fatal, né? Falei, mas tinha um projeto, né, do governo Tarcísio e tal, né? De junto aí com esse prefeito que está aí em São Paulo, aí, esse tal desse Ricardo Nunes, né? De fazer o centro administrativo da prefeitura e do estado no centro velho. Como é que está esse projeto, né? O que tem acontecido? Tem acontecido alguma coisa? Eu falo, não, até agora a gente tem visto é propaganda política, eleitoral, mas assim, de concreto mesmo, além de propaganda, a gente não tem visto mais nada, né? Então por que eu estou tocando nesse assunto, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque simplesmente o Tarcísio, né? O Tarcísio está fazendo o governo Kassab. O Tarcísio é o governo Kassab, né? Então, no momento em que a gente está vivendo aquele drama, né? Eu vi hoje
hoje cedo na internet, né, que tem uma treta, né, entre o Carlos Bolsonaro e o Pablo Marçal, né? E aí de que lado, né, o meme, né, a postagem perguntava, né, de que lado você tá nessa treta, né? Olha, meu amigo, eu tô do lado da treta. Quanto mais treta, melhor. Mas eu achei interessante, né, porque no texto do Carlos Bolsonaro, ele perguntava uma coisa, né, ele perguntava para quem estava lendo o texto dele, o que o Pablo Marçal tinha feito para a direita até aqui, né? O que o Pablo Marçal representava na direita, o que credenciava o Pablo Marçal a ser candidato pela direita, né, ou ser um candidato apoiado pela direita. Eu achei engraçado isso, né? Porque quando surgiu esse fenômeno, né, essa febre Pablo Marçal aí, eu fui dar uma pesquisada no cara, porque assim, né, gente? O cara é tido como coach, né? É um coach, né? Um cara que vende curso, vende conselho, faz aqueles eventos malucos, né? Que as pessoas pulam, dançam. Eu vi até algumas coisas dele, né? Tentando fazer uma mulher andar na cadeira de roda. Achei aquilo muito desagradável, muito feio. Vi o lance do helicóptero que ele falou e tal, parará, 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 porque eu pilotei helicóptero e tal. Confesso que até aquele momento, eu nunca tinha ouvido falar no Pablo Marçal. Eu tinha ouvido falar no Pablo Marçal, mas eu não tinha a menor noção de quem fosse o Pablo Marçal. Essa aqui é a verdade, tá? E eu fui pesquisar a respeito do Pablo Marçal. Aí, porra, pra minha surpresa, ele é um empresário que tem mais de 40 empresas. E não são empresas, digamos assim, soft, né? Soft enterprise, né? Empresa de blá blá blá, né? De venda de carnê, venda de qualquer coisa de papel, né? De investimento financeiro, qualquer coisa do gênero. São empresas, né? Também tem desse tipo de empresas, são empresas na área de educação, enfim, né? Tem diversos tipos de empresa diferentes, né? Tem na área de construção civil, tem na área de automotiva, oficina mecânica, que é o que a gente atua aqui também na cidade, né? E eu achei interessante, né? Falei, porra, o cara não é um saco vazio, não é um saco de vento. Ele tem, parece que tem algum mérito, né? Porque para ter esse monte de empresa, com esse monte de funcionário, arrecadar esse tanto de impostos, é porque, digamos assim, que o ecossistema empresarial dele existe de verdade. Eu não conhecia, confesso a vocês, me desculpe aí o Pablo Marçal e as pessoas que, né, que conhecem o Pablo Marçal, que confiam nele, que compraram o curso dele e tal, né? Mas desculpem aí a minha ignorância, eu não sabia disso. Fazia a menor ideia disso. Desculpa que eu estou olhando aqui, tem uma plaquinha maldita aqui que é difícil para danar de arrancar da placa-mãe, mas vou ter que desmontar você, filha. Bom, confesso que eu não conhecia, né? E eu fiquei admirado com isso. Falei, porra, o cara tem o mérito empresarial dele, ele não é um Zé Ruela qualquer, né? Então eu estou falando isso porque eu não vi o Pablo Marçal responder para o Carlos Bolsonaro, ele tem sido muito comedido nisso, né? Não tem. Arranquei. Ele tem sido muito comedido nas respostas, muito educado até, né? Ele é um cara extremamente grosso, eu acho, né? Mas ele tem sido um cara educado para responder essas coisas desagradáveis sobre si mesmo. E aí quando eu vi isso, né, vi esse monte de empresas sobre o CPF do cara, eu pensei, falei, porra, aí você vê o Carlos perguntando o que ele fez, né, pela direita. Peraí, Carlos, você é um cara, até onde eu sei, um cara que vive da política. Você vive de gente como eu e como o Pablo Marçal. A pergunta não é essa, meu cara. A pergunta é o que você fez para a direita para poder determinar quem tem mais direito ou menos direito a concorrer. Essa é a pergunta correta, né? Então, quando eu vi essa treta, né,
É óbvio, né, que eu estou torcendo pela treta, e é óbvio, né, que eu gostaria que o Pablo Marçal desse uma resposta à altura para ele, né? Não que eu ache o Pablo Marçal, puta, o suprassumo da política, né? Ele tem debilidades políticas gigantes, né? Ele não conhece o melê da política, né? Ele não conhece o dia a dia, os conceitos, ele se perde um pouco, né? Aí o pessoal, né, usou aquela história do Alexandre de Moraes, da posição dele quanto ao Alexandre de Moraes, para queimar ele, né? O Eduardo Bolsonaro fez isso, né? Olha, ele não tem a posição dele com relação ao Alexandre de Moraes é que deve deixar do jeito que tá, porque sabe como é que é, né? Ou seja, ele não quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acho natural. Conheço um monte de candidato que se diz bolsonarista, aqui na minha cidade mesmo, aqui em São Caetano, que nunca falou do Alexandre de Moraes. Não fala nem do Bolsonaro quando a coisa está pegando, quando o bicho está pegando. Entende? É tudo bolsonarista de eleição, né? Vai lá no Eduardo Bolsonaro, faz uma selfie, abraça, tira uma foto, tamo aí todo mundo junto, tal, não sei o quê. Mas não fez porra nenhuma pela direita. Não fez nem por si mesmo, tá precisando de um emprego. Esse é o que é o X da questão, né? Que é o maior segredo, eu acho que é esse, né? Então, eu vejo com estranheza esse tipo de agressividade, entendeu? Porque a pessoa não se coloca no seu próprio lugar. O Carlos Bolsonaro não se coloca no seu próprio lugar, né? Fala, porra, se o Pablo Marçal não é ninguém para almejar uma candidatura, eu também não reconheço no Carlos Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro, nenhuma autoridade política para arbitrar o que está acontecendo em São Paulo. Se ele é cachorrinho do Valdemar da Costa Neto, o problema é dele. Não temos nada a ver com isso, né? Porque o que está em jogo aqui é se São Paulo vai ser governada por um comunista ou não. Se um terrorista vai assumir a prefeitura ou não. Esse é o nome do jogo que está sendo jogado. E não dá para um sujeito lá do Rio de Janeiro, que está muito acostumado com terrorista, né? Então ele acha que São Paulo também merece isso, né? Eles não cuidaram dos terroristas deles lá na cidade deles, e eles acham que eles têm direito a dar pitaco sobre o que a gente deve optar aqui em São Paulo ou não, né? Então eu vejo isso assim de maneira muito estranha, né? E eu vejo de maneira muito estranha também. Opa, desculpe, estou arrancando um fio aqui e tá difícil aqui, né? E eu vejo de maneira muito estranha também essa posição conveniente do próprio Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro. É uma posição conveniente, né? Porque o dia 7 está aí, né? Os movimentos estão se movimentando, né? Me desculpem aí o mau jeito na língua portuguesa. Ai, meu Deus do céu, esses cabos que não saem, pelo amor de Deus. Mas o Bolsonaro está numa posição conveniente, né? Por que eu digo isso? Porque simplesmente os movimentos estão se movimentando no sentido de fazer uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. Percebe isso? Mas são os movimentos que estão se organizando, é o povo que está exigindo, os movimentos que estão se organizando, estão levantando dinheiro. Está muito difícil para levantar dinheiro, tá? Muito difícil, eu sei disso porque eu estou tentando também, tá? E ninguém quer se comprometer, né? Porque todo mundo está apavorado com Alexandre de Moraes. Então você não pense, né, que apesar do Jair Bolsonaro ser o maior, digamos assim, beneficiário de uma eventual manifestação dessa, não estamos sendo ajudados em nada por ele. Mas a gente sabe que ele é o maior interessado nesse tema. Percebe isso? Percebe que quando chega a hora, os caminhões de som lá tudo aprumado na avenida, o povo todo na rua, ele vai pegar o microfone e vai falar, né? Ele vai pegar o microfone e vai fazer discurso, ele, Malafaia.
A turma toda vai fazer discurso e vai, né, xingar esse, xingar aquele e tal, né? Mas eles têm advogado, né? Eles têm dinheiro, eles têm cobertura, né? E quem não tem? E quem está nesse movimento só pelo país mesmo, só pelo futuro dos próprios filhos e netos, qual é o risco que essas pessoas estão correndo? Não pense que do Bolsonaro vem alguma coisa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu esteja errado, e se eu estiver errado, eu irei reconhecer o meu erro. Mas o Bolsonaro não vai ser anistiado. Ele não será anistiado. Sabe por quê? Por causa da frouxidão com que ele está tratando esse assunto. Percebe? Ele está achando que deixar o Valdemar da Costa Neto negociar por ele a anistia política dele vai levar ele a algum lugar. Mas não vai não. Não vai não. O sistema está fazendo com ele exatamente aquilo que o sistema faz com todo mundo. Ou seja, eu iniciei essa fala falando do Tarcísio. O Tarcísio está sendo moído pelo sistema, moído. Quando você vai no centro da cidade e vê como é que ele está ocupado por desocupados, assim como aqui em São Caetano também, a coisa está do mesmo jeito, né? Você vê que o Tarcísio, né, que tinha um projeto muito grandioso de vamos trazer a prefeitura e o governo do estado para a região central da cidade, para resgatar o centro de São Paulo e tudo mais. Isso não está acontecendo. A propaganda está acontecendo, mas o fato em si não está acontecendo. É só você ir lá, já são quase 2 anos, né? 1 ano e 8 meses dessa discussão, e até agora as realizações são pífias. Kassab não vai deixar ninguém aparecer. Valdemar da Costa Neto não vai deixar ninguém aparecer. Quem imaginou isso está manco da cabeça, está manco das ideias. As realizações do Tarcísio só foram possíveis porque tinha o cofre na mão dele, na mão do Bolsonaro. Percebe? Agora o cofre está na mão do Centrão. Então, vocês não conseguiram nem fazer a junção lá do Rodoanel, terminar o Rodoanel. Não tem nem obra em andamento. O Marçal acabou de falar sobre isso. Então, vocês percebam que o Bolsonaro não será anistiado, apesar do silêncio dele, né? Está se comportando como um menino bonzinho, né? Em silêncio, não está chamando ninguém para dançar, né? Está tentando deixar o Valdemar e o sistema negociar por ele a anistia dele. Essa anistia não vai acontecer. E se acontecer essa anistia, eles vão arrumar outra peninha para impugnar a eventual candidatura dele. Percebe? Então nós precisamos de mais gente. E é aí que eu quero chegar com vocês. Eu quero falar da Marina Helena, porque eu comecei essa conversa falando da treta com o Pablo Marçal e treta do Carlos, do Eduardo, né? O Bolsonaro que fica pianinho, não fala muita coisa, deixa os outros falarem por ele e tal, né? Mas, de fato, gente, de fato e de direito, vocês acham mesmo que a Marina Helena não merece a consideração de vocês? Vocês já viram a Marina Helena falando? Vou dizer uma coisa para vocês que eu disse ontem na minha gravação de manhã e eu vou repetir hoje porque acho que nunca é demais. A Marina Helena simplesmente está se propondo como a principal pauta dela, a principal pauta, se ela for eleita, ela chegar na prefeitura e voltou. Uma rígida auditoria dos contratos em andamento pela prefeitura da cidade de São Paulo. Isso vai interferir diretamente com o interesse desses caciques partidários, desses líderes partidários do tipo do Valdemar, do Kassab, do João Dória, do Alckmin, né?
Se você pensar bem, São Caetano, Santo André, São Bernardo, São Paulo, está quase tudo do mesmo jeito. A última grande realização aqui em São Caetano foi a festa italiana. A festa italiana é a última grande realização aqui nessa cidade. Em São Paulo, a última grande realização é a virada cultural do Serra. É uma festa italiana, só que lá de São Paulo. É uma espécie de festa italiana paulista. Os nossos governantes não estão fazendo porra nenhuma há muito tempo. Essa é que é a verdade. E esses contratos são fonte de muita vida boa. Então, quando a Marina Helena fala desses contratos, é óbvio que ela aponta o canhão para ela mesma. Que os caras não vão nem lembrar que existe uma mulher de direita concorrendo. Não vão nem lembrar disso. Percebe? E quem é a Marina Helena? Ela é economista da equipe do Paulo Guedes, trabalhou no governo Bolsonaro. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa mesmo. Ela sabe do que ela está falando. Você pode não conhecer a Marina Helena, eu também não conhecia, assim como eu não conhecia o Pablo Marçal, também não conhecia a Marina Helena, não. Estou conhecendo há 2, 3 semanas, viu, gente? Então, não sou essa maravilha também, não. Né? Posso até quebrar a cara, né? Mas eleição é uma coisa que a gente decide com base no que existe, do que a gente vê, não com base no que a gente deseja. Porque se fosse para decidir com base naquilo que a gente deseja, o melhor para minha cidade sou eu, prefeito. Esse é o melhor para minha cidade, para São Caetano do Sul. Para São Paulo, a mesma coisa, eu, prefeito de São Paulo. Para governador, eu, governador de São Paulo. E para presidente da República, o melhor sou eu mesmo, presidente da República. Mas não é disso que a política é feita. A política é feita da realidade, de quem está nesses malditos partidos, de quem se curvou a esses bandidos, essas gangues partidárias, e está lá concorrendo. É disso que se trata. É disso que se trata. Né? Então, eu acho muito interessante, né, que ninguém fala o nome da Marina Helena, por quê? Por causa dos contratos. Porque se ela quebrar os contratos, se ela fizer o que ela está falando que vai fazer, os Valdemar da Costa Neto, os Kassab, os Dória, os Alckmin, essa turma vai passar apertado, porque aí que mora o grande perigo da administração pública. É aí que mora o grande perigo. É aí que as coisas acontecem de fato. E ela dá demonstrações muito claras de que ela sabe do que ela está falando. E eu sei disso porque eu já trabalhei com esses contratos também. Então esse é um dos fatores pelos quais ninguém fala da Marina Helena. Todo mundo quer esconder a mulher embaixo do tapete, colocar ela dentro do bueiro e jogar dinamite dentro do bueiro com ela dentro. Por quê? E o medo que essa cambada tem desse assunto. Não é pouca coisa. Né? Quer mais? Vou falar mais da Marina Helena. O que eles não querem, o que o Bolsonaro não quer, é que o Zema se fortaleça. Já imaginou se uma candidata do Novo ganha a eleição à Prefeitura de São Paulo? Como é que isso fortalece a candidatura do Zema? Putz, grilo, voltou. Bom, mas é interessante isso, né? Porque o Bolsonaro foi lá em Belo Horizonte e apontou o dedo e colocou lá aquele tal daquele Heller, que é um cara bacana, o Heller é um cara bacana. Impôs o Heller ao PL como candidato a prefeito dele em Belo Horizonte. Não conversou com o Zema é o governador do estado. Belo Horizonte é a capital do estado que ele governa. Não é muito estranho isso, gente? Não é muita audácia, não é muita empáfia, não, ir lá na casa do outro que, de certa maneira, é um aliado, e impor um candidato? Não podia ter outra reação do Zema. O Zema fez certinho em adotar outro candidato, junto lá com o Calil. Fez certinho. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Né? O seu Carlos Bolsonaro fala tanto, né, de São Paulo, mas lá no Rio de Janeiro, os Bolsonaros impuseram o Ramagem. Né?
Só em São Paulo eles não conseguiram impor os candidatos deles, coitadinhos. Como eles são explorados, como eles não são compreendidos, não? Não é? É uma coisa lamentável, né? Então, esse é o tipo de jogo que está sendo jogado, minha gente. Então, eu acho que a gente fica olhando só a superfície, só os fatos que aparecem na mídia, que aparecem nas redes sociais e tudo mais, quando na verdade o jogo é muito bruto e o jogo de interesse é muito bruto, né? Então, sei lá, né? Daqui até 2026 o que vai acontecer. Eu tenho uma grande empatia pelo Bolsonaro, um grande respeito por ele, mas o que eu noto é que o clã dele, o clã do qual ele preside, não tem empatia nem respeito por quem defende o nome dele. Eu vejo aqui pela minha cidade, por São Paulo, por São Caetano, por Santo André, por São Bernardo, os candidatos que são apoiados por ele é gente que precisa de emprego, é gente que está correndo atrás de emprego há muito tempo. Meu Deus do céu, viu? Nada funciona direito quando a gente quer. É gente que está correndo atrás de emprego há muito tempo. É gente que estava apoiando até a eleição de 2022, estava apoiando a Carla Zambelli. Agora virou bolsonarista. O bolsonarista de quatro costados. Eu sou do Bolsonaro. Eu pergunto ao Carlos Bolsonaro, o que essa gente toda fez pela direita? O que eles fizeram pela direita? Eu não reconheço porra nenhuma que eles fizeram pela direita. Criar emprego como o Marçal criou, eu acho que é alguma coisa muito importante. Muito mais importante do que ser vereador em São Paulo, não, no Rio de Janeiro. Muito mais importante. Então, ó, na escala, né, de hierarquia, eu acho que a gente tem que estabelecer essa relação aqui. Quem olha quem de cima? E eu não tenho dúvida. O Pablo Marçal olha o ambiente político, quase todo ele, incluindo Eduardo e Carlos Bolsonaro, de cima. Então, acho que é bom as pessoas terem um pouco de respeito com quem, de fato, arrisca o próprio pescoço pelo país. Porque eu não arrisco pelo Bolsonaro. Né? As manifestações de rua que eu participo, que eu organizo, né? As coisas que eu faço, não faço pelo Bolsonaro porra nenhuma. Faço pelo meu país. Eu mesmo gostaria de sair candidato. Mas não era a hora, né? Não era o jeito. Sabe por quê? Só vai ser a hora quando a gente tiver morrido, porque o projeto é um projeto personalista dos próprios Bolsonaro, né? Porque tem interesses maiores. Aqui em São Caetano, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de São Caetano, mas esse exemplo serve para o ABC inteiro e acho que serve para o país todo. Aqui tinha dois empresários que pretendiam sair candidato. Um pelo PRD, outro pelo Novo. Do nada, um foi apoiar um dos candidatos, né, do establishment, e o outro foi apoiar o outro, que aqui ainda nós aqui na província, nós estamos ainda na estratégia das tesouras, então tem o que se faz de situação e outro que se faz de oposição, mas os dois são do mesmo grupo político, né? Eles não diferem em nada entre si, né? Então, eu vejo, né, que o que está acontecendo no país é a mesma coisa, né? Do nada, esses dois candidatos, um retirou a própria candidatura com amplas chances, e aqui, ó, aqui é uma corrida de japonês, todo mundo é igual. Ninguém sabe quem é quem. Por quê? Porque o prefeito não tem mais direito a se recandidatar. Então, o que nós temos são políticos do segundo escalão se apresentando. Então, qualquer um seria candidato. Qualquer um seria um bom candidato. Tudo vai depender do quê? Das condições da própria eleição. Mas não pode, né, o Bolsonaro? Não pode, né, Valdemar? Vai arriscar uns contratos aqui de São Caetano, né? Não dá, não dá. E eu fico espantado, né? Eu estou apoiando um candidato. Decidi apoiar um candidato que já tem mandato.
Ele já é vereador, né? Tem lá seus problemas e tal. Eu conversei com ele a respeito, por exemplo, da votação sobre o aumento dos salários do secretariado. Ele me deu uma resposta desconcertante. Falou, olha, você viu o nível do nosso secretariado? É tudo moleque. E é mesmo, o secretariado aqui de São Caetano do Sul é tudo moleque. A coisa só não degringola na cidade porque a cidade roda sozinha. A cidade não tem muito problema. Então aqui é uma espécie de Senai de político sem vergonha. Então vem aqui um monte de moleque da região toda aí, vem ser secretário, vem ser diretor disso e daquilo aqui em São Caetano do Sul. Eles fazem uma espécie de Senai para formar vigarista, que é disso que se trata. Aí eu falei, porra, tem razão. Falei, se a gente não mexer no salário dos secretários, a gente vai continuar sempre contratando essas merda. Esses secretáriozinhos recém-formados, né? Esses moleque que são manipuláveis, que assinam qualquer coisa que o prefeito manda. Eu falei, ih, caracas. Não é que o cara tem razão mesmo, porque você olha o cenário aqui do secretariado de São Caetano, só tem pivete. As grandes realizações dele se circunscrevem à festa italiana. Tem um outro lá que fez o quê? O ônibus de graça, né? A cidade afundando e tem ônibus de graça, né? Ninguém sabe quem vai pagar esse mimo, né? Mas tem. Então, eu estou apoiando um candidato que tem empresa, né? Não está no PL, né? Que eu acho que é importante não estar sob a asa do Valdemar, porque o Valdemar aqui fez um acordo com o prefeito. O prefeito chamou o prefeito chamou o Bolsonaro de genocida durante a pandemia. Mas está todo mundo junto agora. Bom, o Bolsonaro talvez aceite isso, eu não aceito. Voltando. Bom, eu vou encerrar por aqui, né? Eu acho que foi uma boa conversa. Ô Igor, um abraço para você. Faz tempo que a gente não se fala, né? Obrigado por você estar aí assistindo, testemunhando, né? O Guilherme também está aí.